Então, diante desse tema, o plano da salvação, nós vamos levar até o irmão Regis Alves, saber, então, a importância de nós sabermos desses detalhes desse plano, para poder anunciar, se tem alguns detalhes que eu devo saber, para mim ficar mais preparado para poder levar a palavra, para poder fortalecer os outros. Qual a importância de eu saber esses detalhes do plano e qual esses detalhes, meu irmão? Fica à vontade, irmão Regis Alves. Louvado seja. Deu uma travada na língua, né? Marjalcha, meus queridos irmãos e aldins, eu quero saudar os irmãos que estão na mesa, irmão Gilsomar, irmã Maria Pacheco, irmão Lucas, irmão Breno. Saúdo também a você que está nos vendo através do Facebook, através do YouTube. O irmão Gilsomar, ele trouxe, né, uma explicação muito boa dos nomes verdadeiros. E você que está nos assistindo, ou vai nos assistir pela primeira vez, pesquise sobre os nomes verdadeiros, saia do engano da religião. O nosso tema de hoje é um tema muito importante para que cada um de nós possa entender esse plano de algo. Existe o plano dos homens, mas existe o plano de Ial. Esse plano de Ial, ele é muito antigo. Ele não vem de agora. Ele já vem de muito tempo. Esse plano da salvação do nosso Pai, você vai nos ouvir a gente falar toda hora Ial e Ialcha, para você se acostumar com os nomes sagrados. Então, eu vou fazer um paralelo entre o plano do homem e o plano do Criador Ial, para você ver que a diferença é muito grande. Do plano do homem, vou relacionar, quando eu falar homem, estou falando homem e mulheres, e o plano de Ial. O texto que o irmão Gilsomar leu, Romanos, capítulo 10, do versículo 9 e 10, ele já traz uma pista muito grande do que nós devemos fazer e entender. Como o nosso podcast é Verdades e Mentira, eu já vou frisar aqui no versículo 10 uma questão que foi mudada, né? Quando chegar aqui no versículo 10. Mas eu vou só aqui, novamente, citar Romanos, capítulo 10, versículo 9 e versículo 10. Se com a tua boca, primeiro começa, se não é, a palavra é com tua boca, confessares o mestre Yahshua, e em teu coração, a palavra não é coração, é mente, com a tua mente, creres que Yahweh o ressuscitou dos mortos, serás salvo. O coração da gente, pessoal, ele não crê. Como é que a gente vai crer com o coração? A gente vai crer com a mente, com o entendimento. É por isso que o podcast é Verdades e Mentiras. Textos que vêm com palavras que mudam o sentido, a gente vai tentando tirar e explicar. No versículo 10, porque com o coração, com a mente, porque com a mente, que é onde prevalece o conhecimento de cada um de nós, se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, eu queria trazer logo essa questão aqui, para dizer para vocês que tudo que nós pensamos, vem aqui, ó, na nossa cabeça. O coração, ele recebe esses estímulos, mas o coração não pensa. Tem uma passagem até que diz, agora não sei onde está escrito, mas diz que o coração é enganoso. Então, eu não posso achar que o coração vai crer em alguma coisa, mas é a nossa mente, para fazer justo
o nosso nome do podcast, Verdades e Mentiras. Então, os planos dos homens, e eles fazem esses planos sem saber se vai ter um futuro. Porque o plano do homem, ele é diferente do plano de Yahweh. Ele não sabe, ele planeja, mas não sabe se esses planos vão ser realizados ou não. Eu tenho aqui um respaldo, está no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 15 ao 21. E olha só que ilustração maravilhosa aqui está no livro de Lucas. E diz assim: e disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza. A avareza quer dizer apego a seus bens ou riquezas. Porque a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância dos bens que possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade, para você que não conhece essa palavra, significa propriedade rural. Herdade significa propriedade rural. De um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todo o meu produto e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, alegra-te. Porém, Iau lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Essa ilustração aqui ela é importantíssima para cada um de nós, aonde mostra o plano do homem. Esse homem estava planejando, mas ele não sabia qual seria o passo do seu futuro. Mas tem aqui um segredo. A palavra de Iau diz que Iau lhe disse: louco, esta noite te pedirão. Agora, quem ia pedir a alma desse homem? Iau já está dizendo que não era ele, que não ia ser ele. Ele estava preparando o seu espírito para quem receber. Para quem receber. E ele projetou. São planos que ele fez. São planos que ele não tinha certeza que esse futuro para ele iria chegar. Mas o Criador, olha, hoje, esta noite, pedirão a tua alma. E esse homem ele não sabia que aquele dia, ao chegar à noite, seria o último para ele. Esse tipo de planos, você vê que ele tem fim. Em um momento, chega ao seu final. Então, quais são esses planos para poder ilustrar melhor dos homens? Estudar. É um direito de todos estudarem. Ter conhecimento, ter formação, profissão, posição na sociedade, ganhar dinheiro, adquirir bens e riquezas na terra. Esses são os projetos humanos. O problema é que muitos deixam de lado a maior importância, que é o plano da salvação que Iau trouxe para a humanidade. Porque justamente esse projeto aqui, esses planos que o cidadão comum faz, muitas das vezes ele cai na palavra distração. E aí ele vai se distrair pelo poder que agora ele vai adquirir, conhecimento,
vai se distrair com coisas que vai lhe afastar do Criador. Agora toma uma posição, uma ótima profissão. Isso não é errado ter, mas tem que saber equilibrar tudo isso. Tem que saber conduzir tudo isso que foi lhe dado, conhecimento, posição, profissão e bens. Porque o erro não está em ter os bens. O erro está como você vai administrar esses bens e o que é que você vai fazer com esses bens, se você vai ser um avarento ou não. Se a gente ler em Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 24, a gente vai entender dessa maneira. Preste bem atenção. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntei tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Quer dizer, se a gente colocar essas coisas à frente, aí vai estar as nossas vontades. Se a gente vai estar buscando o que vem de algo ou o que vem terrenamente. O versículo 20, melhor dizendo, 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Quão grandes serão as trevas! Ninguém pode servir a dois, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Ial e a Mamon. Mamon quer dizer riquezas ou dinheiro. Então, aqui tem dois projetos, dois planos. Você vê que o plano do homem é alcançar riquezas, bens, e muitas vezes isso afasta o ser humano do Criador Ial. Ial quer trazer esse homem de volta. Ial, o plano de Ial, através do seu filho Ialcha, ele quer trazer esse homem de volta para os caminhos que o conduz à salvação. Então, olha a diferença desses dois planos, planos do homem e o plano de Ial. O plano do homem faz com que ele se afaste de Ial. O plano de Ial, através de Ial, chamaria seu filho, faz com que o homem novamente se aproxime de Ial. Porque a gente vai ter respaldo que esse povo, ele estava, o povo do passado, eles estavam afastados de Ial. A leitura diz que Ial abandonou eles. Não, Ial não abandona ninguém. O ser humano é que se afasta do Criador. Imagina um Criador com sua justiça, um Criador onde a gente diz que ele é benevolente, se afastar do ser humano, da sua criação. Ele não se afasta. Pelo contrário, o pecado que nós geramos, isso fede as narinas de Ial, do Criador. Porque ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. A diferença desses dois planos faz com que o ser humano, muitas das vezes, fuja para o pecado. Porque na sua mente, a sua vontade é adquirir seus bens, que não tem erro nisso. O problema é querer demais, se tornar ganancioso, avarento, não ter equilíbrio
para poder administrar essa questão de suas riquezas. Né? Então, eu vou finalizar aqui essa parte dizendo para os irmãos que aqui em Colossenses, capítulo 1, no versículo 15 ao 17, vai dizer assim: o qual é a semelhança de algo invisível. Na sua Bíblia vai estar a imagem. Só que essa palavra imagem, ela não se sustenta nesse texto. É semelhança. Semelhança. Por que semelhança? Porque semelhança é algo parecido. Yahshua era parecido com o Pai. Ele é parecido com o Pai. Né? Do Yahweh invisível. O primogênito de toda criatura. Porque por ele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam domínios, sejam principados, sejam poderes. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E ele, Yahshua, é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por intermédio dele. Você vê que esse é o plano de Yahweh. Yahshua, desde os tempos antigos, ele foi a primeira criação de Yahweh para um projeto maior, que hoje nós conhecemos como salvação. Irmão Gilson. E quiser pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses: pelo YouTube, canal Atalaia Dial, ou acesse o site www.atalaiadial.com. Canal Virgens Prudente com a irmã Vânia. Também temos pelo YouTube o canal Guerreiros Dial com o irmão Tiaguinho. Pelo Telegram temos a opção Grupo Filadélfia Viva, um grupo abençoadíssimo, excelente para recepcionar aqueles que estão começando e que estão precisando de imersões. Um canal com atividade pelo dia todo, orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigília. Tudo para a honra e glória do nosso Criador. Temos também a opção pelo Facebook, digite na lupa Yahshua, a salvação dos que creem. E vai cair num grupo também ali do irmão Roberto Flávio, abençoadíssimo, esse que está conosco aqui. Louvado seja Yahweh. Temos também ainda, meus irmãos, a obra da caridade, a Focate, uma obra para a ajuda dos irmãos em Yahshua Mashiach que necessitam de um socorro bem presente, né? Então, tem esse grupo, Obra da Caridade, que está sempre ali dando uma mão ali, ajudando os irmãos, dando um socorro, né? Então, para quem sentir no coração de dar uma ajuda, tem o QR Code que está aqui do lado para a Pix, que cai direto na conta da Obra da Caridade com o grupo Afocate. Ainda fica uma observação, meus irmãos, que todos os grupos anunciados aqui fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahshua Mashiach. Tá bem, meus irmãos? Cada grupo faz o seu trabalho, então é independente. Nós aqui só estamos anunciando para dar opções para cada um de vocês, ouvintes que estão e podem estar nos seguindo aqui. Louvado seja Yahweh. Então tá, meus irmãos, vamos voltar rapidinho, porque esse podcast está tremendo demais e a gente não pode perder um minutinho. Louvado seja Yahweh, vamos para cima.